Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da Palavra de Deus que nos traz paz, que nos traz alegria. A Palavra de Deus é como uma bússola que nos orienta para que a gente possa ter um trajeto de vida abençoado na presença do Senhor. Amado, eu tenho realmente algo no meu coração que a gente tem que vigiar muito, tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha. Nós sabemos que as redes sociais é muito bom, tem muitas coisas que nos orientam, tem muitas coisas realmente que nos vai levar realmente para as bênçãos, inclusive até a ministração da palavra de Deus nas redes sociais leva realmente a paz, a alegria na vida das pessoas. Mas a gente vê também com tristeza quantas pessoas fazendo coisas para zombar de Jesus, fazendo coisas para zombar da palavra de Deus. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia do Espírito, colherá a vida eterna. Nós temos que vigiar constantemente, querido. Constantemente, para que a gente não venha pecar contra a santidade de Deus. Deus é santo. E eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo 12, e o versículo 22 até o versículo 32, que nos diz sobre a blasfêmia dos fariseus. Os fariseus achavam que era um servidor, né? Era seguidor realmente da lei, eram pessoas idôneas. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então aqui está falando do milagre que Jesus operou na vida deste homem, que era, trouxeram-lhe um endemoniado, ele estava possesso, ele estava tomado por espíritos diabólicos do inferno, que tem levado realmente o sofrimento a muitas pessoas. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Você imagina, a pessoa era endemoniada, não enxergava e não falava. E olha o que diz: e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Isso já era motivo, querido e minha querida, de todos que presenciaram isso, glorificar o nome do Senhor. Exaltar aquele que está no controle de todas as coisas. Era motivo das pessoas falar: meu santo Deus, que coisa maravilhosa e extraordinária. Mas não foi desta maneira. E olha o que diz: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, e os fariseus continuam entre nós, pessoas falsas, pessoas enganosas, pessoas zombadoras, escarnecedoras das coisas de Deus, pessoas realmente aí que não dá mínima para realmente a grandeza de Deus. E toda a multidão se admirava e dizer: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Cuidado daquilo que a gente fala. Cuidado daquilo que a gente abre a boca para falar, querido. Minha querida. Jesus, porém, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios.
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, só deles pensar, Jesus já sabia. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que ele estava dizendo? Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou serve ao Senhor ou não serve ao Senhor. É a mesma coisa a luz e as trevas, meu irmão, não cabe. Ou é luz ou é as trevas. Ou uma pessoa verdadeiramente serve ao Senhor ou não serve. Adora o Criador ou não adora. E olha o que diz Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele está dizendo: aonde está a divisão? Não tem como servir a Beelzebu e servir ao Senhor. Escolha um. Agora sim a pessoa vai tomar a decisão de servir a Beelzebu, Satanás, ele vai diretamente para o abismo, perdição. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Até a nível de família, se a gente não tiver união, até nas igrejas, se não tiver união, até realmente aí em todas as localidades, se a gente não tiver união, tá? Andarão dois juntos se não houver entre ele acordo. A Bíblia diz: andarão, um puxa de um lado, outro puxa do outro. Andarão dois juntos se não houver entre ele acordo. E ele diz: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Querido, não tem coisa mais terrível a blasfêmia. A pessoa correu o risco de blasfemar contra a palavra de Deus, a santidade de Deus. Tem muitas pessoas que hoje, infelizmente, estão rangendo no inferno porque zombaram, escarneceram do Criador. Eu falo isso com tristeza. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como se subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. É o que Jesus falou: eu estou expulsando no nome do Deus Todo-Poderoso, que eu esvaziei da minha glória, se fiz povo, e hoje eu sou um instrumento nas mãos de Deus. O Espírito Santo está me usando. Tá? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Ele está dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, de você realmente não entrar no engodo satânico e diabólico. Talvez no momento da tristeza, eu vejo muitas pessoas, porque estão realmente ali, que houve algo, fatalidade na família, blasfemar contra Deus, falar realmente contra Deus. Olha, será que Deus não está vendo? Não. Será que Ele não está vendo o que a gente está acontecendo? Não.
Mas eu pergunto, será que essa pessoa nesse trajeto de vida tem adorado o Criador? Tem firmado nos preceitos, nos mandamentos da palavra de Deus? Tem sido fiel? Tem adorado realmente o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo como devia adorar? Olha, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Querido, cuidado o risco que a pessoa correr de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não existe perdão. Não existe perdão. Talvez você vai ficar desesperado, irmão João, mas eu estou amedrontado. Mas se você ainda realmente está pensando, mas será que eu blasfemei? Ainda existe esperança para você. Porque esses fariseus, essas pessoas, inclusive realmente tem certas pessoas nas redes sociais, zomba, escarnece das coisas de Deus, da palavra de Deus. Esses dias atrás eu estava vendo a pessoa realmente ali colocou realmente uma pessoa de pescoço comprido assim, um homem, uma mulher, não sei, e Jesus montado a cavalo, zombando, falando realmente de coisas terríveis de Jesus. Aí passou uns dias depois, essa pessoa estava num estágio tão miserável, porque ele era um influenciador e ganhava em torno de 500 mil por mês. Estava numa vida tão miserável que ele estava pedindo ajuda para comer. Ajuda! Olha o que diz aqui: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, até ainda há possibilidade, ele está dizendo, vocês pecaram contra mim. Jesus está dizendo, há perdão, mas o Espírito Santo de Deus não há perdão. Falar contra o Espírito Santo de Deus não há perdão. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vai, como se diz, profundo do abismo. Vai para onde Satanás vai levar. Você está entendendo, querido? Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus. Pai, nos ajude, Pai, a ser fiel à Tua palavra, a adorar e bendizer o Teu santo e glorioso nome. Não deixa, Deus, que nada, Pai, nada, meu Deus, venha, meu Deus, nos atrapalhar de Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo e glorioso nome. É o que eu Te peço e Te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. O que tem de pessoas que devido à dificuldade, devido realmente aos problemas, tem, falar como se diz, colocado Deus na parede. Ninguém coloca Deus na parede. Falado realmente, será que Deus não está vendo? Deus tudo contempla, Deus tudo sabe, e Ele sabe se a gente está servindo ou não está servindo a Ele também. E quem é nós? Fica com Deus, Deus te abençoe.